Minha irmã está sendo abusada pelo meu ex-noivo, mas eu não me importo e não vou ajudá-la. Espreitador de longa data que precisa desabafar. Nomes falsos. Há 5 anos, minha irmã mais velha, Jane, dormiu com meu ex-noivo, John. Foi uma daquelas situações de eu o amo há anos e para Jane, ou pelo menos foi o que ela afirmou naquela época, então ela tentou ficar com ele mesmo sendo amante que ele esconde. E John, bem, ele estava chateado naquela época porque eu não lutei pelo nosso relacionamento. Basta dizer que quando descobri que eles estavam brincando, pensei mentalmente: uau, essas pessoas são patéticas. Não tive intenção de brigar, discutir, implorar, nem chorei agora que penso nisso. Mesmo naquela época, eu era o tipo de pessoa pronta. Cortei minha mãe por trair meu pai, cortei amigos que traíram seus parceiros mesmo quando éramos crianças estúpidas. Traição não é um erro. Minha Rita pensa nisso. Jane chorando e me dizendo: e você tem que entender, e como se eu não tivesse pegado ela trepando com meu noivo na minha cama, no meu condomínio. Ou John gritando comigo, dizendo: e se você algum dia me amasse, você lutaria por mim, ou choraria por mim, ou faria alguma coisa, e então a frase mais hilária de talvez se você desse mais, eu não teria desviado. E, falando sério, sempre fui eu quem iniciou, mesmo antes do nosso noivado. E eu parei de me preocupar porque ele alegou que seu desejo sexual era menor que o meu. Eu sei com certeza que sou uma boa transa, ele simplesmente nunca quis se esforçar. E mesmo que eu não tentasse fazer sexo regularmente, isso não é desculpa para traição. Joguei-os fora, arrumei minhas coisas, cancelei tudo, exceto a lua de mel, e recebi o reembolso. Enviei à família de John a contribuição de 25% imagens de segurança de John transando com minha irmã na sala de estar. Isso remonta ao dia em que ele se mudou e o idiota provavelmente esqueceu que eu tinha câmeras de segurança lá dentro. E isso foi além de mesquinho, mas apesar do quanto sua família me amava, eu também sabia que seu amoroso pai e sua avó nunca acreditariam que John fosse capaz de me trair sem algum tipo de prova. Eu não precisava que eles assediassem minha família como faziam com outros por mentirem sobre sua família. Eu também tinha despejado John, e então o agente vendeu meu apartamento enquanto eu transformava minha suposta lua de mel em uma viagem solo do tipo: e obrigado, estou livre. E quando voltei, me mudei. Novamente, o tipo de garota pronta trapaceiras, mentirosas, traidoras e idiotas perversos não merecem perdão nem segundas chances. Aprendi isso com a situação dos meus pais. Você dá uma segunda chance, eles farão isso repetidas vezes e depois gritarão: e você disse que me perdoou e não posso evitar, não significou nada, e enquanto se vitimizam. Meu pai levou anos para parar de perdoar minha mãe, mas nunca cometerei esse erro. Em 5 anos, Jane e John se casaram porque ela estava grávida, mudaram-se juntos para o apartamento dela e agora tem 3 filhos, 4M, 3M e o recém-nascido F. Eles não têm amigos nem apoio familiar além da minha mãe. Aparentemente, meu pai está envolvido com os avós, mas não ajuda financeiramente, nem cuida de crianças ou mesmo deixa John entrar em sua casa. Eu estava visitando meu pai quando Jane apareceu na casa dele no meio da noite. Ela estava com os filhos, tinha um olho roxo, marcas no pescoço e hematomas no braço. E inicialmente, fiquei preocupada quando meu pai trouxe todos eles. Essa preocupação desapareceu no momento em que ela disse que John ficou com raiva dela e porque eu não sou a OP. Ela estava choramingando sobre todas as coisas que John esperava dela e como ele essencialmente queria que ela fosse eu, e pequena senhorita perfeita, e, embora fosse eu quem não quisesse. Papai tentou impedi-la várias vezes, mas eu disse a ela para continuar. O discurso dela foi como deveria ter sido em mim, que ele odiava e batia, não nela. Que o João perdeu a família por minha causa, ele só tem a nossa mãe como ajuda por minha causa. Que eu não o amava o suficiente para brigar ou estar com ele, não importando as circunstâncias, como ela fez. Que tudo desmoronou foi culpa minha, não dela, e que ela estava cansada de como eu fugi e ainda assim conseguiu arruinar seu relacionamento com John. Até mesmo o casamento dela foi sobre como Iop teria desejado isso, e a intimidade sempre termina com: e sexo com Op foi melhor, você precisa se esforçar mais. E, aparentemente, aos olhos de Jane, John espancá-la e pela primeira vez e foi inteiramente culpa minha. Quer saber por quê? Porque os filhos dela se parecem com a nossa mãe e não comigo, que me pareço com meu pai. Que até mesmo os filhos dela são tratados como se fossem pensamentos tardios por John, porque ele esperava que eles adquirissem bons genes. Eles só tiveram outro filho porque ele queria que um se parecesse comigo e esse também não. E então? Ela disse que talvez se eu falasse com John as coisas melhorariam para ela. Depois de tudo isso, o pai praticamente disse a ela que os filhos dela iriam ficar com ele, mas ela estava sozinha, e vá à polícia ou à sua mãe. Então ela se vira para mim,
me implorando para convencê-lo do contrário. Tipo, ela está falando sério. Você está em uma situação que você mesmo criou. Você é mais velha que eu, decidiu transar com um homem casado e depois se casou com ele mesmo depois de alegar que em tudo que ele queria era a mulher que o abandonou. Você foi excluída de qualquer sistema de apoio viável por ser uma pessoa horrível. Ninguém merece ser abusado e não vejo isso como karma, mas Jane deixou de ser minha irmã na primeira vez que dormiu com John. Alguém que te ama nunca demonstraria um ódio tão flagrante por você, isso vale para ambos.